Bem-vindos a mais um Mentaliza aí Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonada e que eu acho que faz super contexto na minha vida, que é a nutrição e a psicologia. Eu trouxe aqui duas profissionais da área, a Bia, psicóloga, e a Ana, nutricionista, pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Ana, se apresenta pra gente. Tudo bem? Me chamo Ana Milhomem, sou nutricionista já há mais de 7 anos. Me especializei em comportamento alimentar, em saúde da mulher. E a especialização em comportamento alimentar foi principalmente pela necessidade que existe de uma parte psicológica dentro de um processo de educação alimentar, emagrecimento. Então, a alimentação é a ponta do iceberg de muitas outras coisas que acontecem. E atendo já também há mais de 7 anos, sempre trabalhei com essa área de emagrecimento e um público mais feminino também, sempre cliniquei. Então, amo clinicar, amo atender, amo ter contato com pessoas. Eu acho que a experiência que as pessoas trazem pra gente todos os dias, ela é muito importante. E é isso. Bia, e você? Eu sou a Bia Boiadian, eu trabalho como psicóloga clínica, sou formada, sou educadora socioemocional e agora me formei tanto em terapia cognitivo-comportamental quanto em obesidade e emagrecimento. A minha paixão por essa área surgiu, na verdade, porque a minha família, por parte de pai, tem obesidade, né? Eles têm sobrepeso e tudo mais, principalmente o meu pai. E eu sempre, a vida toda, acompanhei esse sofrimento dele, né? Contra as próprias emoções e alimentação e tudo mais. Então, eu sempre tive essa pulguinha atrás da orelha. Me especializei na área de ansiedade, que eu sei que tem tudo a ver, né? Com a nutrição, com a alimentação e tudo mais. Então, dentro da área de ansiedade, eu comecei já a estudar e a ler mais sobre a questão da relação com a alimentação. Vi que tinha tudo a ver e aí falei, não, deixa eu me aprofundar nisso daqui. Comecei e fui me apaixonando, assim, hoje eu trabalho com atendimentos a adolescentes e adultos nessas demandas, né, de ansiedade e de comportamento alimentar. E eu acho que faz o total contexto eu estar aqui também, assim, porque eu passei por um processo de emagrecimento adolescente, eu tinha 15 anos, perdi 10, 12 quilos. E assim, imagina com 15 anos, você tá no auge da sua vida querendo sair, todo final de semana eu coloquei você fazendo uma dieta de emagrecimento. Então, assim, foi um processo bastante conturbado, assim. Hoje em dia, que eu entendo mais de psicologia, eu vejo que eu passei por um episódio, assim, bem... Não um transtorno depressivo, nem um transtorno alimentar, assim, mas foi uma parte bem turbulenta, que eu não tive acompanhamento psicológico, só tive a nutrição de 10 anos atrás era totalmente diferente. Então, assim, foi um processo bem conturbado. E depois de um tempo, depois que eu emagreci, eu passei por várias partes de compulsão mesmo, assim, porque eu restringia demais, muita... Quando eu vi um doce, eu sou ratinha do doce, né? Vocês viram brigadeiro aqui. Então, assim, eu passei por vários momentos, e isso sempre esteve ligado com a minha ansiedade. Então, assim, esse bate-papo aqui pra mim faz super contexto. E é isso mesmo. A maioria das pessoas que tem esse exagero, esse descontrole, tá ligado com as emoções, tá ligado com a ansiedade, não tem como, né? Não tem como uma coisa andar sem a outra, é extremamente importante. E até porque hoje em dia todo mundo sabe que existe a fome física, né? E a fome emocional, que você tá ali, que você tá estressado, voltou do trabalho, aconteceu um BO na sua vida e você tá lá descontando a comida. Eu acho que a cultura brasileira, a gente sempre comemora perto de comida, Natal, festa junina, tudo que você pensa ali é na comida, né? Qualquer motivo é de comemoração. Então, nasceu uma criança, tem comida. Você vai no velório, tem comida. Então, tudo tem comida. O brasileiro, ele é a mesa. Então, nós temos isso muito forte na cultura. E o comportamento alimentar, ele fala muito disso. Cultura. Cultura, ambiente, família. Então, não é uma escolha que nós temos como adultos, né? Depois de desenvolver o lobo frontal, que já temos consciência do antes disso. Então, é muito profundo esse assunto e não é só o comer. E a nutrição de 10 anos atrás, realmente... Era restritiva. Era assim, era o preto no branco, A mais B e pronto, acabou. E se não fosse aquilo, você não tem solução. Então,
a nutrição tem parte, muita coisa que aconteceu de lá pra cá, de transtornos, de compulsão, enfim. Tem uma parte muito grande, mas pela falta de informação que a gente tinha também, né? E a gente estava até conversando antes aqui, né, da importância da gente comer o que a gente gosta, né? Do quanto isso faz diferença, e não só no nosso corpo também, mas nas nossas emoções, na nossa vida como um todo, porque na verdade é sobre o estilo de vida que você vive. Então acho que isso faz toda a diferença. Não adianta você ter uma dieta restritiva, fazer muito exercício, mas se esse estilo de vida não fizer sentido com quem você é, ou não trouxer felicidade pra você, aí, né, não tem por que se torna um transtorno. Exatamente. E eu sempre falo isso, assim, quando eu divido nas redes sociais a minha rotina, a minha alimentação, e o pessoal pergunta, como que você consegue tão fitness, sei lá o que. Eu falei, gente, mas a fitness aqui, ela come brigadeiro, ela come essas... Mentira, nunca vi. Às vezes não come. Então, assim, a gente tem que... Igual você falou, né? O estilo de vida é aquilo que faz sentido. Ah, beleza, eu vou perder aqui 10 quilos. Você chega uma paciente lá, quero perder 10 quilos. Você vai ter que fazer uma dieta. Engraçado também a gente falar no nome de dieta, porque assim, dieta é tudo que a gente come, né? Não é só algo restritivo. Exatamente. Mas a gente tá lá e tal, eu quero perder 10 quilos, eu vou lá e você vai me passar uma dieta restritiva. Mas se depois você não fizer essa transição para um hábito saudável, a pessoa vai engordar de novo, né? Exatamente. Quando a gente tem essa abordagem mais comportamental, inclusive a TCC é a terapia que a gente mais tem associação de resultado dentro de pacientes que procuram emagrecimento. Então, ela é super importante. Quando a gente tem esse tipo de abordagem, ela é muito diferente. Então, ela é tão diferente do ponto de o paciente falar, então, mas eu tô fazendo dieta? Porque você quebra todas as objeções que a pessoa tem. Então, a gente não consegue moldar um comportamento em uma consulta. Então, a gente costuma até falar que é um método menos agressivo. Então, é um trabalho que a dieta é montada junto com o paciente, é uma consulta que dura 2h30. Então, a gente precisa entender, por exemplo, dentro da conversa, você sabe o que é o calcanhar de Aquiles da pessoa. Então, nossa, não durmo sem meu leite com Toddy. E aí a gente tem que ter um tanto de gatilho ali à mão pra apresentar pra pessoa que dá pra tomar um leite com Toddy, mas a gente vai fazer de uma outra forma, pra daqui 1 mês, 40 dias, ela já não tá mais tomando Toddy. Então é um desmame mesmo de um monte de coisa e não dá pra gente chegar e falar assim, pronto, agora a gente vai emagrecer. Então depois que a gente prepara o terreno inteirinho ali com a pessoa, entende o que tá acontecendo, se tem que ir mais a fundo, né? Como eu falei, a alimentação ela é a pontinha final ali do iceberg. E aí você sente que a pessoa tá preparada realmente, aí a gente vem com a nutrição de 10 anos atrás. Um déficit calórico, uma alimentação um pouco mais restrita, mas a pessoa já tá preparada. Então, todo mundo que tá aqui, vejo que é ativa, que tem uma vida, hábitos legais, saudáveis, é diferente apresentar esse tipo de alimentação pra vocês, pra gente, do que pra uma pessoa que tá com uma obesidade e que vem de um comportamento familiar que todos os dias em casa é pão, arroz, macarrão, pão, quitanda e a janta é pizza no iFood. É completamente diferente. Então, o comportamento, né, acredito que a principal estrutura que a gente trabalha com ele é modular comportamento, modular hábito. Exatamente. Uma coisa que eu vejo que é muito comum e é uma pergunta que eu recebo muito é como que você tem motivação. Ai, Bia, como que você tem motivação pra treinar todo dia? Como que você tem motivação pra se alimentar bem? Gente, a gente não precisa de motivação pra fazer essas coisas. A gente tem que aprender que a motivação vem depois, né? Conforme a gente vai desenvolvendo os nossos hábitos, aí a gente se sente motivado. A gente precisa da ação pra gente ter a motivação, né? A gente precisa agir, mesmo sem ânimo, mesmo sem vontade. Às vezes a gente quer, né, chegar lá na academia, fazer de qualquer jeito, ou nem ir, na maioria das vezes. Mas se a gente vai, e você fala muito isso no seu Instagram também, a gente nunca se arrepende. Não. Depois que a gente volta, é uma sensação maravilhosa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos, dia após dia. Eu falo para as minhas pacientes, é passinho de formiguinha mesmo. Então, pequenas coisas, pequenas escolhas todos os dias, e aí vai se tornando um hábito, né? E assim, é muito interessante ver vocês falando isso, porque, igual você falou, né? A disciplina, ela vem do que você tá ali. Tem dia que você vai
Você fala assim, gente, eu não queria estar aqui, mas eu tô. Aí tem dia também que você queria ir, mas você fala assim, nossa, meu corpo tá tão cansado que hoje eu vou me escutar. Hoje eu vou comer um brigadeiro, hoje a gente tá aqui comemorando. Foi no meu aniversário esses dias. Eu tô no momento agora sem açúcar, por decisão minha, assim. Mas eu fui lá, comi um bolo, independente da caloria, porque nem só produtos saudáveis são restritivos, né, em calorias. Sim. Então, assim, muita gente tem esses tabus também, né? Chega na clínica, então eu como isso, que é saudável, e na hora que você vai ver, nada. Não, nada. E assim, as pessoas têm, a grande maioria das pessoas, tá? Tem um negócio com caloria que, meu Deus, porque tem tantas calorias e tal. Quantas pacientes que eu já atendi que queriam que eu colocasse densidade calórica na dieta, porque à noite elas trocavam o jantar por uma barra de chocolate que tinha a mesma equivalência de calorias. Num pensamento muito amplo, não tá errado. Tirei 400 calorias, comi 400 calorias. E aí é o trabalho de explicar que metabolização não tem nada a ver com caloria. A gente não é uma calculadora. Então, o que meu corpo entende? Metabolização de nutrientes. O organismo precisa de nutrientes. Macronutrientes, micronutrientes. A caloria pouco importa. Então, você comer 400 calorias de um jantar, arroz, feijão, carne, salada, e uma barra de chocolate são coisas completamente diferentes. O prato de comida, ele não vai acumular gordura na barriga, gordura visceral. O chocolate vai. Porque ele faz alterações importantes a pico de insulina, enfim, ele cria uma cascata muito importante. Mas esse comportamento, ele é muito comum. Eu já fiz muito isso, tá? Eu vou ser bem sincera que eu, há um tempo atrás, acho que foi o estado mais crítico, assim, meu. Eu chegava à noite, eu fingia que eu chegava na janta, assim, eu ia lá, comia nem um ovo direito, falava, gente, jantei, dava aquela tapeada, porque é fácil você dar tapeada também no contexto alimentar. Ia todo mundo dormia, eu pegava uma lata de leite condensado. Ia comer. E no outro dia eu tava magra igual, todo mundo achando que eu tava magra. Então, tipo assim, o que tava mudando ali? Nada. Tem um vídeo seu que eu vi, eu acho, que você fala, pra você ter engordado, no final de semana, você tinha que ter comido tantos pães, não sei o que. Eu achei muito legal, porque eu falei, é isso, as pessoas chegam já falando que engordaram não sei quantos quilos e não sei o que. E às vezes nem fez tanta diferença. A fisiologia humana, eu sou assim, completamente apaixonada pelo corpo humano, gente. Eu sou doente. A fisiologia humana, ela é uma coisa muito incrível. Tão incrível do ponto de que não dá pra gente engordar rápido. O ganho de gordura, né? A gente engorda com gordura. Ele não acontece de um dia pro outro, de 2 dias pro outro. A gente precisa de uma sobrecarga muito grande para isso ser convertido em gordura. Então, ninguém engorda 10 quilos em um ano. A não ser que você tenha algum transtorno alimentar, tá passando por algum outro problema psicológico, né? Psiquiátrico. Mas ninguém consegue engordar isso em um ano. Então, as pessoas, quem engorda 10 quilos, tem um histórico, tem uma estrada grande ali que percorreu. E aí, quando entra no processo de emagrecimento, fala, eu preciso emagrecer. Eu falo, então, o organismo precisa de um tempo também pra voltar a esse caminho. Até porque eu sempre escutei nas redes sociais, assim, você pode me confirmar, é que o corpo, ele quer guardar essa energia, né? Sim. Por isso que eu sempre percebo, assim, no processo de emagrecimento, que os primeiros 5 quilos você perde rapidão. Aí depois dali pra frente você estagna. A gente entra, o corpo quer guardar, né? A gente entra em um efeito que chama termogênese adaptativa. Então, o organismo entende que você passou por uma perda de peso ponderal muito grande em um espaço pequeno de tempo, porque 5 quilos a gente emagrece em um mês com muita facilidade. Isso com técnica é a coisa mais... E o que o organismo entende? Opa, tem alguma coisa errada. Vamos diminuir nosso gasto energético. Então, a gente reduz o metabolismo, porque está tendo uma perda de gordura muito rápida. Como que esse organismo vai permanecer vivo? Então, as pessoas, de um modo geral, não entendem que o corpo, ele funciona. A gente não precisa fazer muita coisa para ele funcionar. Ele vai funcionar. O que o nosso organismo faz todos os dias? Manter a gente vivo. Então, por exemplo, a pessoa passa lá por um processo de... Eu agora, né? Passei por um processo cirúrgico, o meu organismo inteiro tá trabalhando para cicatrizar, para que eu volte às minhas funções de maneira normal. Porque essa é a função do nosso organismo.
Então ele vai funcionar. A gente só tem que trabalhar para que ele funcione bem. E aí, esse manejo de reduzir o metabolismo é para que a gente não morra, teoricamente. E aí, o que é o segredo? Eu preciso mostrar pro meu corpo que eu tô viva, que eu tô comendo direito, que eu tô tendo gasto energético, que eu tô me movimentando, que eu tô dormindo bem, para ele fazer o quê? Legal. A gente tá num ambiente que ninguém vai precisar de energia, porque tá todo mundo funcionando bem, a gente pode ficar tranquilo. Então, dessa forma, a gente até fala no meio da nutrição que é ensinar a mitocôndria. Dessa forma, você não ganha peso nunca mais. Nunca mais. E eu falo nunca mais com muita propriedade e tranquilidade, porque não tem como. O acúmulo só existe quando o organismo entende que tem alguma coisa errada e ele tem que... Aí a gente vem para as pessoas sedentárias, né? Não, eu acho que a atividade física não só ajuda no processo de emagrecimento, mas eu acho que ajuda muito na saúde mental. Eu acho que é um plus, porque você fala assim, na hora que você vai fazer ali conta de matemática, as 300 calorias que você perdeu ali no seu treino, 200, uma coisa assim, não é um grande valor no meio de uma dieta, do tanto que você come. Mas ela te motiva, tipo, na hora que você volta da academia, você não dá vontade de comer uma coisa saudável? Com certeza. Quando você vê que seu corpo tá mudando, você não dá vontade de comer uma coisa saudável? Então eu acho que entra muito mais, a atividade física entra muito mais na parte do emocional, do psicológico, do que no emagrecimento em si, né? E na verdade, quando a gente fala desse comer emocional, de pessoas que buscam a comida para regular as emoções, né? O exercício físico entra como uma forma da gente regular a ansiedade, regular estresse, regular raiva, tudo isso. Então, na verdade, lá é uma forma que a gente costuma passar, inclusive, para os pacientes, né? Que buscam a comida, porque existem várias técnicas de distração para você buscar outras coisas que não sejam a comida. Porque o que acontece? A pessoa tem uma situação, ela tem um gatilho que gera ali uma emoção desconfortável. O ser humano tem uma intolerância, né? A frustração, não consegue tolerar situações desagradáveis, acha que não vai conseguir lidar e aí busca algum tipo de conforto. Só que acredita que a comida é a única forma de lidar com isso. E aí busca, e na verdade o que a gente precisa é mostrar para essas pessoas que existem várias outras formas de regular as emoções e o exercício físico é uma delas, né? E eu acho que faz toda a diferença nessa abordagem como um todo. E parece que quando a gente vai conversando, a pessoa ela fica, mas sério, mesmo? Porque realmente é uma coisa nova, né? Pra gente é tão simples. Mas quando a gente vai passar pro outro, né, que não tem conhecimento, ele acha o máximo, assim. E assim, a atividade física não é opcional, né? Não. E vamos falar da parte fisiológica, né? Porque a atividade física se faz tão importante no processo mental. Sim. A gente tem secreções de hormônios importantes. Então, assim, quando eu tô triste, passei por uma frustração terrível, o meu cortisol, ele aumenta, que é o hormônio do estresse. A primeira via que o nosso organismo busca para compensar o cortisol é prazer. O que é o prazer? Comidas açucaradas, com uma densidade calórica alta, carboidrato, pães. Então a pessoa triste, ela quer tomar sorvete, comer hambúrguer, mas isso não é porque ela tá triste, é porque o organismo, o cortisol muito alto, ele não é bom. Então a gente manda essa mensagem para que a gente tenha o prazer, a dopamina liberada, e aí a gente consiga reduzir esse cortisol. Aí a atividade física faz isso. Então assim, e eu falo para meus pacientes, tá triste, vai treinar, vai comer não, vai pra fazer uma bike. Por quê? E por que é tão difícil? Porque tem esforço físico. Então, pro nosso organismo, o esforço é ruim. Tô perdendo o quê? Gordura. Não, e é totalmente diferente. É muito mais fácil você pegar uma batata, um brigadeiro, do que você ir fazer uma bike. Uma roupinha, ir fazer uma bike. Então, aí você chega ali, vai fazer o exercício, né? Tá ali triste, ai meu Deus, morrendo. 10 minutos de relógio, 15 minutos, começa a secreção hormonal e acabou. Acabou. Exatamente. E as pessoas acham que, na verdade, quando a gente fala de exercício físico, a gente tá falando de musculação. Sim. E, na verdade, não. Você pode fazer uma dança, você pode fazer uma luta. Se movimenta. Qualquer esporte, qualquer coisa que movimente o seu corpo, né? Mas, na verdade, quando a gente fala exercício, todo mundo costuma pensar em musculação. Né? E pra quem, às vezes, tem uma questão ali com o corpo, um lado mais de
problemas, transtornos psicológicos mesmo com o corpo, você não se sente muito bem. Né, Ir pra uma academia é mais difícil, porque tem muita comparação, tem muito... Então, assim... Exposição. Eu acho que a Ana me entende, assim, por exemplo, eu indico sempre as pessoas a começarem ali no ambiente que a gente faz a luta. Eu acho que é um ambiente saudável, todo mundo tá brincando, todo mundo tá... Você fica motivado pra ir não só por perder caloria, não só pra gastar o corpo, mas pelas amizades. Sim. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar. Às vezes a pessoa tem que resgatar lá na memória dela o que eu gostava de fazer quando eu era criança. Eu gostava de jogar basquete. Agora, com 40 anos, vou lá jogar basquete. Gente, vai! Sim! Vai! Entra lá, você não vai ser o melhor jogador do mundo, mas assim, eu acho que a era passada do beach tennis me trouxe muito isso. Você tá com amigos jogando, você tá ali gastando caloria com amigos, né? Então, assim, tirar isso da cabeça que é só musculação e que é chato. A atividade física pode ser muito prazerosa no sentido de ambiente. Acho que tem todo esse contexto, né? E aí já ajuda na regulação. E outra coisa que eu também vejo, que vocês também devem acompanhar, é a questão do erro, né? Do quanto sair do plano alimentar é algo para algumas pessoas inadmissível, né? Aí vem todas as crenças, né? Eu sou um fracasso, eu não dou conta de fazer, nunca vai dar certo pra mim, né? E na verdade a gente também precisa trabalhar essas questões, né, Ana? Sim. De que não tem problema você sair do plano alimentar desde que você volte, desde que você retome, porque uma coisa é você tá seguindo certinho, nunca fracassar, né? Mas aí como é que você vai aprender a lidar quando esse fracasso aparecer? Na verdade, a gente cresce ouvindo o quê? Não é? É errando que se aprende. A gente não escuta isso desde a escola. Então é isso, a gente precisa fracassar pra gente aprender a lidar com as intercorrências que vão aparecer ao longo do processo, né? E a questão desse pensamento, desse lifestyle, veio do quê? É muito mais comum as pessoas normais terem acesso a nutricionista, psicóloga, academia. Eu falo normais no sentido do quê? 10 anos atrás, eu frequento a academia tem muitos anos. Não gosto, mas aprendi que preciso ir. Então tem 15, 16 anos. E na época, 16 anos atrás, quem fazia dieta era fisiculturista, quem te passava dieta era o personal, que não era nem personal, ele era uma pessoa que fazia academia e ele, enfim, era uma coisa assim bem clandestina. E aí a gente via aqueles fisiculturistas na academia, o pessoal comia ovo com batata doce e aquele tanto de corpo malhado, cheio de hormônio. O que a gente veio construindo de lá pra cá? Que quem faz dieta são essas pessoas, que o corpo fica daquele jeito e que tem que comer batata doce com frango. A gente tem isso muito forte ainda enraizado nas pessoas. Tá mudando, mas ainda é muito forte. Então quando fala dieta, o que você pensa? Vou passar fome? Marmita. Ovo com frango. Quando fala atividade física, o que você pensa? Academia. E aí, eu ainda escuto isso, gente, eu tenho muita vontade de rir. Falo assim, não vou treinar muito porque eu vou ficar forte. Eu falo, demora tanto pra ficar forte. A gente aqui lutando pra isso, não é assim ficar forte. Então, é muito cultural também. A gente tem essa cultura muito enraizada, mas eu sinto que ela tem mudado. Eu ia falar isso, assim, tanto na questão das redes sociais, assim, né? Hoje em dia a gente acompanha ali no TikTok, não sei se vocês estão no TikTok, mas assim, agora todo mundo tá correndo, as pessoas estão se motivando, balde de salada, tem mudado, mas ainda eu acho que assim, nas redes sociais tem aparecido isso, mas em casa, quando você tem ali contato às vezes com os seus pais, com tias, assim, ainda tem muito dessa cultura. Tipo assim, não, você vai emagrecer, tem que ser desse jeito. Aí no TikTok você abre e tem um monte de mulher de corpo bonito, que você quer ser igual, que você olha e ela tá comendo a manucite, você tá ali, você tá comendo um balde de salada. Então assim, você fica, eu acho que a gente tá nesse meio termo dessa transição, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, as pessoas que estão ali mostrando as suas vidas, elas também não têm vidas perfeitas, né? A Manucite não é perfeita, a vida dela com certeza não é perfeita, não existe vida perfeita. E aí quando a gente assiste todas essas coisas, tem dois caminhos. Ou a gente se motiva e fala, nossa, eu também posso chegar lá. Deixa eu pegar aqui as minhas metas, colocar metas alcançáveis, realistas, de acordo com a minha realidade, e aí eu vou colocar em prática, beleza? Ou eu vou me comparar,
vou criar expectativas altas e o tombo vai ser do mesmo tamanho, né? Porque aí você acaba se comparando muito, acaba se diminuindo. Porque uma coisa é você comparar uma coisa com a outra. Eu vou comparar esse copo com esse microfone. Um é grande, outro é pequeno, um é alto, outro é baixo. Tô comparando. Outra coisa é você diminuir um dos dois. Então, eu tô comparando, mas eu acho o outro mais bonito, né? Eu acho que esse aqui brilha mais. Então, às vezes, a gente não só se compara, a gente se diminui. A gente acha que a gente tá em desvantagem quando a gente vê esse tipo de conteúdo. É por isso que a terapia é tão importante, né? Nesses momentos também, pra você aprender até como consumir esses conteúdos, porque é importante, né? A gente acaba se comparando. E eu acho que, igual você falou, é mudar esse viés, né? Exato. Em vez de se comparar e se diminuir, é se inspirar. Exato. A gente comentou muito aqui num podcast com a Carol que a gente fez, que ela também falou bastante disso, da mudança de hábitos, assim. É o que você vê nas redes sociais, é pra você se inspirar e colocar em prática do jeito que você vê melhor na sua vida. O nutricionista tá lá, passando um monte de conteúdos nas redes sociais, o outro psicólogo tá lá, passando um monte de conteúdos, você olha junto aqui e fala assim, o que faz contexto pra mim? Até na hora que você for passar, eu acredito que quando você vai passar uma dieta, você olha pra vida do paciente, o que faz contexto ali na realidade, na rotina dele, na realidade dele. Não adianta você passar, igual você falou antes, assim, não adianta você passar alface, sendo que a pessoa tem nojo. Gente, eu não como fruta. Quantas vezes eu não fui nutricionista e falava assim, você tem que comer fruta de manhã, de tarde, de noite. Eu falava, moça, não vou, desculpa. Perdi meu tempo. Não, desculpa, não vou. Então. Ou eu falava que ia, chegava no outro mês e falava assim, então, não comi. Eu falo muito também sobre a questão de que a gente não precisa viver no 8 ou 80. Viver no meio, no meio ali, viver mais ou menos não é ruim. Porque a maioria das pessoas estão fazendo o que pode. Às vezes a gente pode pouco, às vezes pode muito. Então, a comparação com as vidas irreais, mas eu sinto que esse movimento da internet ele também tem mudado, porque o que não tá muito real não conecta mais. Então as pessoas estão buscando por vidas reais. Como a Manu. A Manu, ela tem uma vida real. Então, eu vi os stories dela semana passada, ela tava comendo sanduíche à noite. Ela falou, não, pelo amor de Deus, fazer dieta hoje não. E é isso. Então, eu falo, cara, você tem feito uma semana inteira de dieta, você tá treinando. Você acha que um sanduíche vai fazer você perder toda a sua semana? Óbvio que não. O problema é se você estender pro final de semana, né? E a gente não pode comer o sanduíche, um pudim, uma pizza. Então, assim, quer comer isso, mas faz em dias espaçados, porque você dá tempo pro seu organismo trabalhar. Mas um sanduichinho, uma fatia de pizza, poxa, aí já é tortura. Mas é muito difícil mudar esse pensamento também. Eu vejo isso muito, igual você falou assim, quando a pessoa acha que vai emagrecer, não, tem que comer assim, restritivo pro resto da vida, senão, não, você não vai ficar perdendo quilo pro resto da vida, gente. Você tem que chegar numa hora que você vai ter que viver essa vida equilibrada, né? Você tem que aprender isso. Vou comer. E também é muito de fases. Nessa fase eu tô me lidando muito aqui com o meu trabalho e não tô focando na minha parte nutricional. Aí você volta e fala assim, não, agora eu quero emagrecer. Então acho que é muito encontrar esse seu equilíbrio, né? Sim, mas quando a gente constrói uma base boa, então pessoas que constroem uma base alimentar boa, gostosa, fácil, elas se adaptam em qualquer lugar. Então não é porque eu sou nutricionista, porque eu tenho um monte de colegas de profissão que, enfim, tem uma vida completamente diferente. Mas qualquer lugar que eu viajo e que eu não deixo comer meu pão com ovo de manhã. Muitas vezes eu nem como pão, só ovo com fruta. Não deixo de fazer uma boa escolha no almoço, não deixo de comer alguma coisa à tarde. Eu sempre levo meus proteínas, minhas barrinhas, meus lanches, não deixo de jantar bem. Eu aprendi depois de muito continuar, né? Criar o hábito de insistir que eu como bem em qualquer lugar e tá tudo bem. Então eu aprendi a criar essa base. E esse é o ponto mais importante que a gente precisa, construir um comportamento novo. Então talvez você não tenha vindo de uma família que teve um comportamento alimentar bom, mas faça a sua família ter outro comportamento vindo de você. Porque a gente movimenta a nossa volta, né? Então, as pessoas, elas se constrangem um pouco também. E falam, nossa, mas todo mundo aqui na mesa comendo um ovo, eu vou pedir uma pizza? Acho que não. Acho que não, né? Então, esse movimento, ele é muito importante da gente
fazer. E não é difícil, mas é insistência. Não, e eu acho que é nessa hora que entra muito trabalho psicológico, né? Porque, assim, pra mudar esse comportamento, você tem que ter muita força. Igual você falou, assim, eu quero chegar lá na mesa, ao contrário, né? Que tá todo mundo comendo pizza e eu vou comer salada. Para as pessoas comer, é uma força, e é uma força muito mental disso. É diferente, você vai sair com seus amigos, estão todos bebendo, e você tá ali numa dieta, tá querendo emagrecer, e álcool atrapalha emagrecer. Atrapalha. Então, assim, você vai lá e você fala assim, não vou sair então, porque vai estar todo mundo bebendo e eu não vou. Então, é nessa hora que você se fortalece mentalmente, né? Eu acho que tem aquela frase, né? Você tem que emagrecer a sua mente para você conseguir emagrecer o seu corpo. Em que sentido? A gente tem pensamentos sabotadores, a gente tem crenças, a gente tem pensamentos que são extremamente disfuncionais, que atrapalham o nosso processo. Então, a gente precisa emagrecer esses pensamentos. Então, aprender a lidar com esses pensamentos, tentar retirar essas sabotagens que a gente tem pra gente poder emagrecer o nosso corpo. Não tem como a gente emagrecer só o corpo e continuar com pensamentos disfuncionais. Porque, querendo ou não, você vai retomar, você vai acabar voltando para suas armadilhas, né? Cada pessoa tem a sua armadilha ali em relação a dieta, exercício, qualquer coisa que você vai colocar na sua vida como um hábito, você vai ter as suas armadilhas. Então, tem pessoas que, por exemplo, em festas, em viagens, igual você falou, você come seu pão com ovo, tem muita gente que tem essa dificuldade, né? De ter isso. Então, essa é uma armadilha. Tem várias outras. Então, as pessoas, na verdade, precisam da terapia, do acompanhamento psicológico para elas poderem reestruturar essa cognição, que são os nossos pensamentos, né? Reestruturar isso e aprender a pensar de uma forma mais leve, porque a gente tem uma tendência horrível de ser muito duro com a gente mesmo, né? Então, na verdade, quando a gente começa a se tratar de uma forma mais tranquila, mais leve, entendendo que o nosso erro não define o nosso processo de emagrecimento, um sanduíche que você comeu não te define, o seu erro ali não vai impedir você de chegar nos seus objetivos. A questão é o que você está fazendo com esse erro, o que você está fazendo com essa saída ou esse fracasso, que não é um fracasso, né, mas você encara como. Então, por isso que o acompanhamento é tão importante, e nesse meio, assim, eu vejo essa necessidade, porque as pessoas, inclusive, uma coisa que eu estava conversando com uma paciente também, eu vejo que algumas pessoas pensam assim, olha que interessante, ela pensa assim, eu preciso ser dura comigo mesma, eu preciso me tratar mal, porque é isso que me faz voltar pra dieta. Se eu não me tratar mal, se eu não for muito rígida comigo mesma, eu não vou voltar. Eu vou ser muito permissiva, eu vou acabar comendo de tudo, vou me permitir e nunca vou conseguir emagrecer. Quer dizer, a gente precisa trabalhar motivação para mudança, porque essas pessoas não estão motivadas para mudar. Elas acreditam que isso daqui é o certo, elas estão acostumadas há tanto tempo pensando da mesma forma, que agora a gente vai precisar mostrar quais são as vantagens de continuar pensando dessa forma, quais são as desvantagens, o que elas vão ganhar se elas pensarem diferente, e aí sim elas vão se sentir motivadas para começar a tentar mudar esse processo. Mas tem gente que realmente pensa que não, isso daqui é o certo, me tratar mal ou ser muito rígida, ser muito restritiva faz bem porque é isso que me mantém na linha. Entende? Não sei se você já viram isso. E eu percebo muito esse movimento, assim, pra quem tinha bastante compulsão, comia muito, ex-obesos que estão ali e tal, comem muito. Aí faz uma dieta restritiva, quando ela vê, ele tá entrando no excesso de restrição. Ele muda esse comportamento, igual você falou. Ele se fazia mal ali com a comida, comendo, e ele continua, e mesmo que ele tenha emagrecido, ele continua com esse comportamento, só que agora é o inverso. Exatamente. Eu já percebi muito isso, assim, de pessoas que saem de uma compulsão, que pegam e vão para uma restrição intensa, né? Gente, terapia acho que é ponto fundamental, assim, dentro desse processo de emagrecimento. Então, é nítido a pessoa que tem um acompanhamento psicológico, como ela consegue lidar semana a semana, e a pessoa que não tem. Porque quando a gente vai... Eu ia até te fazer essa pergunta, assim, né? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, a gente vai no nutricionista, a gente não pensa no acompanhamento. Então, você recebe muito mais esse tipo de paciente do que a psicóloga, né? E como que você vê aí o paciente que tá fazendo esse acompanhamento, ou que começa depois que vai com você? O que você vê a diferença? Nossa, gente, é muito nítido sobre o trabalho com as emoções, né? Porque a comida é o primeiro eixo que a gente tem ali de gatilho, de fuga, de conforto, de tudo. Então, tô feliz, fome, tô triste, fome.
ou não fome, né? Tem um outro lado também. E a pessoa que faz a terapia, que tem um acompanhamento, ela consegue entender e manejar esses sentimentos, esses pensamentos. Então, a motivação, ela movimenta para começar, mas o trabalho da terapia faz continuar, porque a motivação acaba. Então, é onde o terapeuta, a psicóloga vai ali e orienta, e aterra, e puxa, e mostra, e conversa. E é muito diferente. Então, as pessoas que geralmente desistem são pessoas que não têm um acompanhamento. Porque você falou uma coisa muito importante no começo. As pessoas não lidam bem com frustrações. Então, tudo é motivo. Ah, tô super bem, tal, treinando, comendo bem. Ai, briguei com o marido. Ai, não quero mais fazer nada. Gente, você só brigou com o marido. Mas assim, essa pessoa talvez nunca sentou numa cadeira, nunca fez uma terapia. Então, é completamente diferente uma pessoa que tem 5 anos de terapia. Ela lida muito melhor com as coisas. E é muito importante, eu acho assim, com toda certeza que todo mundo deveria fazer, pelo menos uma vez no mês, para uma manutenção, porque a cabeça da gente, ela é muito poderosa. Ela adoece a gente, mas ela também potencializa as coisas boas que a gente tem. Só que a gente tem que saber organizar as gavetinhas, colocar as coisas no lugar. E a comida acaba que é a via mais fácil que a gente tem de lidar com as coisas que acontecem, principalmente as coisas ruins. Então, uma pessoa que desenvolve um transtorno, uma compulsão alimentar, por exemplo, é uma pessoa que qualquer menor frustração que aconteça, ela desconta ali de uma forma assim absurdamente pesada. E ela vai repetindo esse padrão, e muitas vezes a gente poderia ter parado esse processo dentro de uma sala de terapia. Não, até porque é legal a gente também diferenciar aqui a compulsão, né? Porque eu acho que deve chegar muita gente na sua clínica e falar assim, eu como compulsivamente, quando você vê a pessoa comer uma barra de chocolate. Quando ela vê, eu não consigo abrir um bis e não comer tudo. Gente, compulsão não é isso. Compulsão é comer comida congelada, comida... Quando eu identifico compulsão alimentar, né? Como eu posso falar que eu tenho compulsão alimentar? Se você come de uma forma exagerada, uma forma muito grande mesmo, de volume de comida mesmo, assim, até o estômago pesar. E às vezes até passar mal. E dá até uma falta de ar e passar mal de tanta comida em um intervalo pequeno de tempo. Então, 1, 2 horas já tá comendo de novo, muito. Depois vem a culpa, o arrependimento, a vergonha. E geralmente esse episódio você faz escondido. Ninguém vê você fazendo isso, então você come escondido, você esconde, você joga fora. E isso tem que estar acontecendo dentro de um período de 3 meses. Pelo menos uma vez por semana. Aí a gente diagnostica compulsão alimentar. E hoje eu tive um dia e fiquei triste, fui lá e comi 2 potes de sorvete. Isso não é compulsão alimentar. Isso é exagero. Uma vez por mês. Eu vou lá e quando eu briguei, igual você falou assim, briguei com meu marido, fui lá, comi 1 pote, 2 potes de sorvete, mas depois nunca mais. Eu acho descontrole emocional. Isso. É diferente um episódio de compulsão alimentar também de um transtorno de compulsão alimentar. E uma coisa que eu também vejo que o pessoal confunde é compulsão alimentar e o comer emocional. Né? Porque, na verdade, você pode comer de forma emocional, que é causado por uma emoção, por uma ansiedade, um estresse. Você pode comer de forma compulsiva, mas são 2 coisas diferentes, né? Quando você come de forma compulsiva, não necessariamente você precisa estar super ansioso nos últimos dias. Não, é uma coisa assim momentânea às vezes, né? Então, existe essa diferença entre o comer emocional e o comer compulsivo. E o comer emocional, ele entra nesse ciclo também, muito parecido com o ciclo da dieta, é o ciclo do comer emocional. Então, você também tem uma situação que gera uma emoção, né? Igual eu tava falando antes. Então, na verdade, todo esse ciclo, tanto do comer emocional quanto do comer compulsivo, é muito prejudicial. E acaba que essa culpa, essa vergonha que você falou que aparece depois, é o que faz com que a pessoa entre, de repente, numa dieta restritiva e não saiba lidar, né? E aí entra todas as questões que a gente tá falando, de fracasso, aí acaba ficando ansiosa, aí come de novo, aí tem um episódio de novo, ou de comer emocional, ou de comer compulsivo, ou os 2, e aí volta de novo pro ciclo. Então, tudo funciona dessa forma, gente, em forma de ciclo. Eu costumo falar isso, porque a gente entra e pra sair disso, não tem outro caminho que não seja terapia. Exatamente. E a compulsão alimentar é algo sério. Então,
Hoje, inclusive, a gente tem uma medicação aprovada pela Anvisa para uso do controle de compulsão alimentar, mas são quadros que já estão, assim, completamente fora de terapia, de outros atendimentos que não sejam medicamentosos. Até uma medicação bem conhecida, o Venvance, ele é aprovado para uso no transtorno da compulsão alimentar, mas aí é um diagnóstico que é fechado, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, e é totalmente diferente do comer emocional, do exagero. Tudo isso aí requer, assim, a gente tem até um questionário que a gente preenche para avaliar a questão dos graus, né, que tá essa compulsão. Então, é muito sério mesmo. E pessoas que sofrem com transtornos alimentares de uma forma geral, é muito difícil sair do ciclo. Então, são pacientes que a gente observa que, de repente, a gente tá aqui no 80, de repente a gente cai lá pro 0, e aí a gente vai pro 8, e você fala, poxa, tava tudo indo tão bem. Então, atualmente eu tô com uma paciente com compulsão alimentar, e é completamente diferente. Quando você eu queria te fazer essa pergunta. Quando você percebe ali no seu consultório que chegou um paciente que você está observando comportamentos que podem ser um transtorno alimentar, como que você age ali? A primeira coisa é saber se já tem um acompanhamento terapêutico com psicólogo. Geralmente eles têm. Então, geralmente tem, a psicóloga encaminha, e aí a gente já entra em contato para fazer um trabalho conjunto, para entender. E é um trabalho que é feito mais próximo, então a pessoa não vê a gente de 30 em 30 dias. Então é um trabalho que é feito mais próximo porque precisa existir uma educação alimentar. Não é nem uma reeducação, é uma educação. É como se a gente precisasse zerar tudo que a pessoa sabe até aqui e começar uma história de novo. Do zero. Então eu não tô mais tratando uma pessoa que o comportamento dela mudou a partir do transtorno. E a gente tem que zerar essa história e começar de novo. Então é como se a gente tivesse um bebezinho ali ensinando de novo tudo. E é um trabalho longo. Não dá pra gente resolver, sei lá, dentro de 2 meses. Porque tem época que a pessoa vai estar assim, extremamente bem, e de repente a menor frustração que exista, que aconteça, a gente já tem uma super recaída. E eu sigo todos os pacientes no Instagram. Todos. Então eu acompanho a vida deles no Instagram ali. Aí de vez em quando me silencio, eu falo, aconteceu alguma coisa. Quero que ela veja. Aconteceu alguma coisa. Mas eu vou acompanhando, então aí eu vou olhando e tal. Então nós como profissionais que escolhemos atuar dentro dessa área, principalmente o nutricionista, é um trabalho que ele precisa ser muito além do consultório, muito fora da caixa. Então eu falo, eu não sou profissional de consultório, meu trabalho não acaba aqui. Eu fico no Instagram, acompanho no Diário Alimentar, eu mando mensagem, eu ligo, eu converso, porque precisa. Então a pessoa, ela sabe o que ela precisa fazer pra emagrecer, enfim. Mas não é a questão mais do saber. A questão de que a gente tá lidando com um problema que precisa ser resolvido. E uma coisa, Ana, que eu também acho, infelizmente, ainda existem nutricionistas restritivos, que ainda pensam como a gente tá falando, né? Igual 10 anos atrás. Porque várias pacientes minhas chegam pra mim e falam, eu tô com uma nutricionista e, sei lá, tô com ela há 4 anos e nunca fiz um ajuste no meu plano alimentar. Eu tô comendo a mesma coisa há 4 anos. Eu falo, meu Deus. E aí eu tenho que procurar, sabe? Pra poder... E nem todo nutricionista também tem essa abordagem comportamental, né? Geralmente são poucos ali agora que tá começando a crescer, que as pessoas estão começando a se identificar, a estudar mais sobre isso na área de vocês, né? Então, eu vejo que é muito importante a gente disseminar isso, a importância de ter essa área comportamental, e acho que, na minha opinião, todo nutricionista tinha que ler tinha que estudar sobre essa questão, porque é muito importante, né? Acaba que a pessoa vem de uma dieta extremamente restritiva, que não teve muitas alterações durante anos, quer dizer, ela vai vir com uma mentalidade rígida, ela vai vir com crenças negativas, com vários episódios aí de comer emocional, de compulsão, etc. Então, é compreensível. As pessoas que chegam pra gente na clínica, até em Instagram, em caixinha, essas coisas que você vê que a pessoa já tá ali há muito tempo,
sem conhecer essa área da nutrição comportamental, que é muito importante, né? E aí acaba que a gente fica assustada, fica, nossa, mas tanto tempo a pessoa pensa comendo a mesma coisa, sem mudar, e às vezes não são coisas que a pessoa gosta, o que torna mais difícil, mais frustrante. Você falou da fruta. Pois é. E às vezes nem faz mais parte do contexto de quando ela foi lá pegar. Exatamente. Porque, eu falo assim, quando você tá na escola, seu comportamento é um. Aí, de repente, a pessoa entrou pro mercado de trabalho. A rotina dela tá uma loucura. E a dieta dela tá lá, refeição, sei lá o que. Nossa, tem que ser mais prático ali. Você tem que Tanto que a gente muda de um ano pro outro, de um mês pro outro, a gente muda. A gente tem que mudar a dieta, sei lá, de 6 meses. Não, muito menos. Então, assim, vou falar de dieta, tá? Quero emagrecer. A gente precisa ter um espaçamento muito menor. Porque o organismo, ele entra em efeito adaptogênese, né? De termogênese adaptativa muito rápido. Então, o que eu faço? O paciente vem em consulta com 21 dias, volta, eu troco a dieta com 21 dias, depois com 30 dias, depois com 30 dias, dependendo do manejo que tá com 21 dias. Mas é um trabalho que eu consegui desenvolver, que a gente consegue emagrecer rápido. Então, são pouquíssimos pacientes que estão comigo, já tem mais de 6 meses. Pouquíssimos, eu acho que atualmente é um casal e mais umas 2 pessoas. Mas assim, aí são perfis de pessoas diferentes. Então é uma pessoa que realmente ela queria ficar comigo mesmo um ano. Então ela faz bem assim, mais ou menos e tal. Mas tem que ser muito mais rápido, muito mais dinâmico. Porque 4 anos de dieta não funcionando mais, não. Não tá. E aí é isso que me preocupa, porque as pessoas acreditam que isso é ok, né? Não sabem que precisam mudar, porque ainda tem esse pensamento de muitos anos atrás. Aí chegam na terapia, e aí eu, né, converso, explico sobre isso, e aí vamos tentar uma outra nutricionista, vamos tentar falar com essa pra alterar o plano e tudo mais. Ai, mas ela falou pra mim que eu só posso tomar uma latinha de cerveja no meu final de semana inteiro. Quer dizer, você vê que isso é uma coisa que veio do profissional, infelizmente. Então, às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba colocando nesse paciente essas crenças. A gente acaba estimulando ele a pensar dessa forma. Então, pode ser que dentro da situação, não sei, né, você explica pra gente, dentro da situação, da vida de uma pessoa, ela tem que beber menos mesmo, tem que beber, sei lá, 2 latinhas, não sei o quê. Depende, né, dos objetivos, das expectativas, mas, querendo ou não, ela acaba não aprendendo a lidar quando isso sai do controle. Porque daí, beleza, eu só posso beber 2 latinhas no final de semana. Mas eu saí com os meus amigos, bebi 4, 5, 6 e agora? Agora já não quero mais, agora já não vale a pena, agora eu já sou um fracasso, meu corpo já tá horrível. E aí que piora a situação, né? Por isso que não dá pra gente fazer uma dieta por 4 anos. Então, a gente, dentro da nutrição, trabalha com estratégias. Estratégia, tem começo, meio e fim. Então, olha, durante 3 semanas a gente não vai beber. Acabou 3 semanas, acabou. Foi uma estratégia. Então, a gente trabalha isso. É temporário. É temporário. Então, eu não posso ficar seguindo o mesmo plano por 6 meses. Então, às vezes, eu tenho paciente que fala, ai, Ana, não parei de emagrecer. Eu falo, óbvio, isso aí não tá funcionando mais. A gente tem que trocar. Então, assim, eu falo por mim, pela minha área e por todas as outras áreas. Nós temos que procurar bons profissionais. Porque, assim, o osso que a gente aprende, todo mundo sabe fazer. Todas as pessoas que se formam na área, ela vai sair sabendo fazer o osso, o básico, e pronto, acabou. Só que cada pessoa vai aprender a manejar de uma forma, vai ter um conhecimento, vai ter uma especialização. Então, a gente tem que procurar profissionais assim. E eu falo isso até na minha questão pessoal. Eu tenho 2 ginecologistas, que uma eu sou apegada, que já tem muitos anos, e uma outra que é muito boa. Então, eu sempre vou nas 2. Vou em uma no começo do ano e na outra mais pro final do ano. É completamente diferente. E a gente, às vezes, fala do mesmo assunto. Do mesmo assunto. E eu falo, meu Deus, parece que as 2 nem são médicas, uma de Marte e outra da Terra. Porque são 2 assuntos. E as 2 são médicas. Mas não é que uma é muito melhor do que a outra. Uma tem mais especializações, ela conseguiu se aprofundar mais. Então, vários comportamentos ruins com a alimentação que a gente tem hoje, eu falo isso com muita tranquilidade, é culpa do profissional. É culpa do profissional. E eu acho que é igual a Bia falou, né? Às vezes o profissional coloca ali algum alimento como vilão. Ai, gente. Nossa, como tem a isso? cerveja é o vilão, o
o álcool é o vilão. O pão, o macarrão. Quantas vezes já deve ter chegado pra você? Ai, também a minha nutricionista passada falou que eu não posso comer chocolate. Gente, E eu escuto cada coisa que às vezes eu falo assim, oh meu Deus, eu sou pisciana, então eu sou muito expressiva. Eu falo, gente, eu não posso Tem que mudar manter a minha expressão, porque eu não posso falar mal de ninguém. Isso é falta de ética. Mas eu falo assim, gente, onde você arrumou isso? Não, e na rede social também, né? Quanta gente não viraliza por aí falando assim, leite, você não pode tomar leite, porque o leite é muito inflamatório. Ai, vamos falar do leite? Adoro contar do leite. Gente, eu adoro contar coisas assim, que as pessoas falam, eu falo, o que é o problema do leite? Só pra vocês verem o tanto que as coisas são deturpadas, né, no caminho delas. O leite da vaca, ele é um alimento sensacional. Mas aquele leite que a gente vai lá, tira da tetinha da vaca, esquenta no fogão e toma. Ele é maravilhoso, ele não inflama. Ele é cheio de nutrientes, ele tem cálcio, tem um montão de coisa. O que acontece, tá? A gente não tem vaca no quintal, a gente não toma leite da vaca. O leite tira da vaca até chegar em casa, acontece tanta coisa com ele. Ele passa por tanto processamento, ele é envasado, ele é pasteurizado, ele é feito em pó. Então, esses processamentos que acontecem com o leite até chegar na mesa do consumidor final, eles tiram os nutrientes do leite. E o leite automaticamente deixa de ser um alimento bom. E aí, por que as pessoas... A grande maioria, a gente tem uma estatística que de uma pessoa, a cada 10 pessoas, 9 vão desenvolver intolerância à lactose em algum momento da vida. Por quê? Quando esse leite já chega em casa, no produto final, na caixinha, já cheio de coisas, ele já é um leite que já vem completamente alterado. E as nossas enzimas, as lactases, não dão conta de trabalhar com a lactose, que é o açúcar do leite. Ele já é um leite que chega sem nutriente. Então, esse leite no mercado realmente não faz bem. Não quer dizer que o leite da vaca é ruim, mas é o processo que ele passou. A mesma coisa a gente tem o milho. Milho na espiga, cara, sensacional. Come milho assim até morrer. Milho ralado, milho de pamonha. Perdeu a película do milho? Não come. Virou amido. Então, o alimento, ele tem composição química. E aí, essas alterações que acontecem é o que faz o alimento ficar ruim. Só que a informação chega pra gente como? Milho engorda, leite é inflamatório. Você fala, gente, como assim? Mas é o pensamento que a gente puxa que a alimentação ali é orgânica, sabe? A alimentação mesmo raiz, da roça, ela que é a boa. Então, descasque mais, desembale menos, porque o processamento que o alimento passa é o que faz mal. E a gente tem que ter cuidado com essas informações, porque, gente, eu abro o Instagram, às vezes eu saio horrorizada. Eu falo, gente, onde que esse povo tá aprendendo isso? Não, e às vezes a pessoa acha que o mais saudável que ela é o tanto de coisinha industrial saudável que ela come. Sem falar nas marcas aqui, mas sei lá, tudo que você vai lá e compra que tá em saquinho, sei lá que não, gente, a comida saudável é a comida de verdade. A comida que você põe ali no prato, você tem que ter cor. É isso aí que te faz ter uma alimentação saudável. Não é você tomar o café que todo mundo toma. Não é esse tipo de alimentação. É o natural. Eu ganhei uns bolinhos fitness. Eu ganho muita coisa, gente. A parte boa de ser nutricionista é ganhar muita coisa. Então a gente ganha muita coisa. Comida e suplemento, enfim. A gente também tá aceitando. Também, se quiser. Eu ganhei uns bolinhos, acho que era um brownie, eu não lembro. Era um bolinho num pacotinho. Eu odeio coisa de pacote. Eu falei, ai meu Deus, lá vem o pacote. Aí eu falei, depois eu olho isso. Aí eu fui olhar, virei a tabela nutricional, porque... Gente, um bolinho fit de whey, nananã. E assim, tá super hypado aqui na cidade, inclusive. Tinha, dentro, a porção do bolinho tinha 40 gramas de carboidrato. 40 gramas de carboidrato é o que a gente consome em quase 2 dias. Meu Deus. E um bolinho. Mas aí vende o bolinho, o que você vai comprar? É fit, vou comer, delicioso, ai, maravilhoso. Não, podia ter comido o sorvete. E isso que é importante da educação, né? Que a gente fala tanto da psicoeducação no caso de um transtorno, o nutricionista também tem que ensinar, porque muita gente hoje em dia não sabe ler a tabela. Não sabe. De jeito nenhum. E é muita gente mesmo, não sabe ler a tabela. E aí virou todo mundo carbofóbico, que carboidrato faz mal. E a gente explica, não é o carbo que faz mal, olha.
A gente só não pode comer desse tanto. E aí, sobre essa questão até psicológica, né? Se fosse essa questão de conhecimento, a maioria das pessoas tem conhecimento do que é saudável e do que não é, né? A grosso modo, assim. Mas se fosse tão simples, se a gente dependesse só do conhecimento, ia estar todo mundo magro. Ia estar todo mundo super saudável, super... Então, por que é tão difícil? Porque depende do fazer, né? Do colocar em prática e desse entendimento não só geral, das coisas que você escuta dos seus avós, ou na internet, ou de pessoas que realmente não estudaram sobre o assunto, você toma aquilo como verdade absoluta e quando você vai aplicar, você acaba que aplica uma coisa errada ou que não faz sentido pra você, porque as pessoas falaram, porque você ouviu, porque eu aprendi na internet. Então, é muito complicado. O conhecimento sem ação, ele não vale nada, né? Então, eu sinto muito isso, assim, na pele. As pessoas, elas têm pouca ação. Pouca ação. Ai, perdi a motivação. Eu falo, então, a motivação, a gente acha na caminhada ali. De você ter que encontrar, mas as pessoas, elas desistem muito fácil, né? Muito fácil. Eu vejo que com os meus pacientes, na clínica, em todos os lugares, até em ambientes sociais que eu converso com as pessoas, não sei se vocês também, tem isso, sabe? De, mas então eu errei, então eu não vou fazer mais. Pra mim, sabe, não vale mais. Depois eu vou. E aí tem aquela questão da virada, né? Segunda-feira eu volto. Ou quando virar o ano, eu vou começar. E eu vou... porque hoje é sexta-feira, então eu não vou começar. E o nosso corpo não sabe que hoje é sexta, que hoje é segunda, né? O nosso corpo não conta... Igual a gente fala repetição na academia, né? Às vezes você tá ali morrendo e você, não, eu tenho que ir até a 12ª repetição. Não, o seu corpo não sabe que você tá na 8ª. Para, sabe? Você pode parar. Então, a gente leva isso pra todos os contextos, né? Na verdade, a gente tem essa mentalidade, né? É normal isso. Igual eu fiz a pergunta pra Ana, agora a pergunta ao contrário. Quando você tá lá na clínica e você percebe que a paciente ali tá chegando com algum transtorno que ela ainda não sabe, algum transtorno alimentar, como que você faz? Então, esse trabalho de transtorno alimentar é muito complicado, né? Porque quando você para pra pensar, as pessoas que têm um transtorno alimentar, elas se assustam às vezes com o diagnóstico, né? Porque elas não conhecem, então é uma coisa muito nova. A gente tem que trabalhar com a psicoeducação, né? Que a gente chama, que é a educação, quando a gente ensina pro paciente tudo o que tá acontecendo com ele de uma forma super leve, de uma forma tranquila. Então a gente analisa os sintomas, a gente vê se realmente é aquilo mesmo, né? Que faz parte do critério diagnóstico. E aí eu costumo entrar com essa parte de explicar pro paciente, eu gosto que ele saiba como que eu vou tratá-lo. Então, eu gosto de explicar. Então, a gente vai fazer isso, isso funciona dessa forma. Faz sentido pra você? Como que você se sente em relação a isso? Porque eu acho que o paciente, ele tem que participar do processo de forma ativa. Não é só você chegar e falar, olha, você vai preencher isso daqui, você vai fazer essa atividade e pronto, assim. Não, como é que é isso pra você? Então, o transtorno alimentar, compulsão, anorexia, bulimia, tudo isso são transtornos que a gente precisa tratar com muito cuidado, que a gente tem que realmente ter empatia, que a gente tem que ir devagar, principalmente os que envolvem distorção de imagem, né? Que a pessoa, não é você chegar e falar assim, não, você é magra. A pessoa tá falando, nossa, mas eu me acho gorda, eu me acho... Né? Ela vai se sentir acolhida. Exatamente. Você fala, não, mas mas você é magra. Né? Como que a pessoa vai se sentir acolhida nesse ambiente? Então, a gente precisa ir com calma, a gente precisa fazer a psicoeducação, ir reestruturando cognitivamente, né? Ir trazendo as atividades. Eu sou uma psicóloga que gosta muito de prática. Eu gosto de atividade que a gente faz junto, que a gente aprende junto, porque a gente aprende com os nossos pacientes, né? Não são eles só que aprendem com a terapia. Ali é uma escola, a gente aprende muito. Então, indo aos poucos, trazendo o paciente para participar de forma ativa, a gente vai conseguindo mudar, mas sempre com uma equipe multidisciplinar. Então, acho muito difícil, né, você fazer esse tratamento de um transtorno alimentar sem contar com toda uma equipe, né? Então, com nutri, com educador físico, com endócrino, enfim, o que for necessário para você montar esse time e, de fato, ir ali atuar na vida daquela pessoa, porque ela vai precisar de apoio.
Geralmente são pessoas que se sentem sozinhas, desamparadas, inseguras, que têm dificuldade de conviver socialmente, né? Então você precisa trazê-la para perto e mostrar para ela que ela não está sozinha mais, né? Que a partir daquele momento ela está com você, com os outros profissionais, e assim você vai trabalhando com ela aos poucos. E né? a gente fala muito disso aqui no Mentaliza, assim, o trabalho interdisciplinar. Eu acho que o trabalho de nenhum profissional hoje em dia é sozinho, é isolado. A gente é um ser humano completo, a gente tá em várias etapas, a gente tem várias fases. Então, assim, não adianta eu ir tratar o transtorno alimentar só com o psicólogo, só com o nutricionista. Você tem que ter um trabalho, você tá ali uma vez por mês pra falar da alimentação, você tá ali pra cuidar da saúde, o educador físico tá lá pra cuidar do corpo dessa pessoa. Então, assim, a gente, no Mentaliza, e eu acho que o Mentaliza aí podcast, até porque a gente é um podcast de psicologia e tá aqui com uma nutricionista também. A gente trabalha muito isso. Trabalho, tratamento hoje em dia é muito interdisciplinar, né? Exatamente. E é muito legal, assim, eu acho que esse projeto de vocês, é o que eu falei, a gente precisa disseminar isso, a gente precisa disseminar em todas as redes sociais, o nosso convívio. A gente que trabalha com comportamento alimentar, nossos amigos, não sei o de vocês, mas os meus estão cansados de ouvir sobre isso. Porque eu vivo falando, a gente conversa sobre isso, sabe? A gente leva isso pra nossa vida porque faz parte de quem a gente é. Querendo ou não, a gente leva isso e aí acaba, né? A gente tem que disseminar, tem que levar isso pras pessoas. Não, com certeza. E assim, da minha parte, tem uma coisa muito engraçada que acontece, né, com o ser nutricionista. Porque as pessoas fiscalizam o prato da gente e acham que é o contrário, acham que a gente fiscaliza, né? Mas realmente a gente não fiscaliza, então... Eu vivo uma vida muito ok, tenho meus hábitos saudáveis, mas assim, não deixo de comer alguma coisa que eu tô com vontade. Mas só se valer muito a pena mesmo. Eu falo, ai meu Deus, é uma comida assim espetacular. E aí sempre vem o questionamento, tá, mas você vai comer isso? E aí é onde eu já começo a explicar. Eu falei, então, mas eu posso comer isso. E aí a gente sempre vai introduzindo e vai explicando que ser saudável é isso. É a minha mente tá boa, é o meu corpo tá bem, é eu estar em movimento. E eu ter condição de fazer boas escolhas. Então, a gente vai introduzindo as pessoas ao redor dentro desse movimento. E eu particularmente adoro, assim. E tem essa questão com a gente também, né? Não sei você. Mas direto eu ouço, ai, mas você tá ansiosa? Você não é psicóloga? Não pode estar ansiosa. E, gente, nós somos seres humanos, como qualquer outra pessoa. A gente sente tudo. A gente é passível de estar ali no transtorno alimentar também. Isso acontece. Então, a gente também precisa, toda psi precisa da sua psi, toda nutri precisa da sua nutri e da sua psi. E assim vai, sabe? A gente não é, nós não somos robôs, né? A gente tá ali levando esse carinho, cuidando dessas pessoas. Eu acho que esses trabalhos que a gente faz, a área da saúde como um todo, é muito bacana, porque são trabalhos, assim, o nosso, inclusive, né? É um trabalho que não tem como a gente mostrar pras pessoas, olha aqui o resultado, olha aqui isso. É um trabalho que a pessoa tem que vir e confiar na gente. Então, querendo ou não, é isso que a gente precisa fazer com que as pessoas confiem na gente, porque o nosso trabalho é esse, é uma transformação que a gente não consegue ver e é maravilhosa. Mesmo assim, sem conseguir ver, é uma transformação que faz toda a diferença. Sim, com certeza. Gente, o papo tá muito bom, mas eu acho que agora chegamos na hora da parte das perguntas. Eu comentei com vocês antes, mas a gente sempre deixa um formulário no Instagram para as pessoas mandarem perguntas para os convidados. Então, vamos lá. A Ana falou. Pra Ana. Estou interessada em adotar uma dieta vegetariana, mas estou preocupada em não obter todos os nutrientes necessários. Quais são as principais considerações nutricionais que devo ter ao fazer essa transição? Ana, que bacana, né, mudar pro vegetarianismo. Então, essa é uma linha de alimentação que eu aprecio muito quando a gente fala de saúde e longevidade. Mas isso a gente pode até falar depois. Só que é importante que você saiba que precisa suplementar. Então, a alimentação vegetariana, a gente precisa ter suplementação, principalmente pelo aporte de proteínas. Claro que nas leguminosas, nos grãos, a gente encontra muita proteína. Tem proteína da soja. Só que esses alimentos também têm uma carga muito grande de carboidrato. Então, a gente sim observa um ganho de peso quando as pessoas fazem essa transição. Porque o que eles começam a fazer? Comer muito carboidrato. Aí faz uma coxinha de não sei o que, de jaca, com farinha de trigo. Porque, tirei a carne, agora a gente vai ficar comendo mais o carboidrato.
Então a suplementação ela é muito interessante, até pra gente conseguir essa manutenção de peso. Então hoje a gente já tem proteína, que seria o whey protein, mas a gente já tem ela no formato de colágeno. Então a gente tem proteína de colágeno, a gente tem proteína de ervilha, que é uma proteína muito boa. Tem, enfim, inúmeras coisas aí que a gente consegue organizar. E suplementar complexo B, principalmente, que cai bastante quando a gente troca aí essa linha. Mas no mais é tranquilo. E procurar um profissional, né? Eu acho que a gente falou aqui hoje, você vai participar de uma mudança de hábito, você vai deixar de comer carne, é uma mudança de hábito. Então procura um profissional que saiba isso. Isso, procura um profissional, porque por mais que a alimentação seja uma coisa que a gente lide todos os dias e faça todos os dias, tem muita coisa técnica por trás. Então quando você tem acompanhamento profissional é diferente. Completamente. Sim. Pra Bia agora. O Lucas falou, tem uma relação muito negativa com a comida devido a padrões alimentares restritivos que desenvolvi no passado. Como posso começar a reconstruir uma relação mais saudável e equilibrada com a comida? Quando a gente fala de mentalidade de dieta, mentalidade restritiva, a gente geralmente fala de pessoas que se alimentam de forma não consciente. Então eu acho que tem algumas orientações, né? Uma delas é você praticar a alimentação mais consciente, é você prestar atenção no que você está comendo, como você está comendo, porque isso faz toda a diferença. Você pode estar tendo uma mentalidade restritiva e tudo mais, mas a partir do momento que você aprende como comer, isso também muda, né? O seu cognitivo, os seus pensamentos. Então isso é extremamente importante. Como comer consciente, né? Então, algumas dicas. Quando você senta na mesa pra comer, sente na mesa pra comer, primeiramente, né? Não vamos comer em pé, nem nada disso. Mas então, sentou, se livre das distrações. Então, celular, televisão, né? Qualquer coisa que possa te tirar ali o foco. Observa o que você vai comer antes de fato, se alimentar. Então, olhe para aquilo, veja cor, qual que é a textura, né? Qual que é o tamanho. Observa os detalhes do que você vai comer ali. Quando você for se alimentar, presta atenção no sabor, de novo, na textura, né? No sabor, no tempero. Às vezes a gente come, a gente nem sabe como que tá essa comida. Às vezes a gente pensa, nossa, que vontade de comer um sanduíche, que vontade de comer um sanduíche, que vontade de comer um sanduíche. Aí quando você vai comer o sanduíche, às vezes nem tá bom, mas você tava pensando tanto que você queria comer, que na hora você nem presta atenção, nem repara que tem alguma coisa ou outra que não tá tão legal. Então, prepare, observe, tome consciência do que você tá comendo, né? Outra dica legal, quando você tá comendo, tirar os talheres das mãos entre uma garfada e outra. Então, você coloca uma na boca, tira o talher, mastiga, depois você pega, come e assim vai. Então, a alimentação consciente como um todo é uma prática muito legal para quem tem esses pensamentos mais restritivos, tem dificuldade com o padrão ali de comportamento alimentar. Claro que fazer terapia, né, para trabalhar essas questões, para trabalhar como que você desenvolveu esse padrão, essas crenças, como que você pensa hoje, o que você pensa sobre alimentação, porque tem que ser diferente, né? Acaba que essa dieta restritiva a gente acaba acreditando em muita coisa, criando na nossa cabeça, e a gente precisa voltar para a realidade e aprender a lidar de uma forma mais leve. Então acho que a terapia é essencial, a alimentação consciente é um bom começo. O Felipe é pra Ana. Tenho sentido muito fadiga e falta de energia ultimamente. Que tipo de ajuste você recomendaria em minha alimentação para aumentar minha energia? Certo. Fadiga e falta de energia geralmente estão associadas a deficiências nutricionais e alterações hormonais. Então, a testosterona é um hormônio que, quando está baixa, diminui muito a disposição. Alteração nos hormônios da tireoide, mas isso seria mais para mulheres. Complexo B, principalmente vitamina B12, então deficiência de B12, dá cansaço, dá fadiga. Vitamina D, por mais que a gente tenha esse sol quentíssimo daqui, só que precisa de reposição. Então vitamina D é um nutriente que a gente sempre tem que estar repondo, porque também causa esse desânimo. E aí a gente vai para alimentação. Então quando eu tô com uma alimentação muito sobrecarregada de açúcares, de carboidratos, eles dão aquele pico de energia,
depois de comer, só que a fadiga vem logo depois. Então, é importante observar como que tá esse padrão alimentar, como que ele deve ser mais consumo de proteínas magras, menos consumo de carboidrato. Então, a gente sempre faz essa equivalência, né? Vou comer um pão, então a gente põe carne no pão. Vou comer o macarrão, põe carne no macarrão. Macarrão carbonara não é coisa boa, tá? Tem que ter carne. Então, observar esse padrão, mas os nutrientes principais envolvidos com essa indisposição são esses, tá? Vitamina D, complexo B e alteração da testosterona, principalmente em homens. Então, tá com fadiga, pode olhar que é batata. A Sofia perguntou pra Bia: estou enfrentando problemas com o meu comportamento alimentar e tenho notado que como muito quando estou estressada. Você acha que isso pode ser relacionado a algum aspecto emocional? Acho que a gente conversou muito sobre isso aqui. Sim, com certeza. Eu acho que eu estudei sobre a educação socioemocional, né? A importância de você aprender sobre as suas emoções. Dar nome para as suas emoções, tão legal que é a Sofia. A Sofia já sabe dar nome, ela já sabe que é estresse ou que é ansiedade, né, etc. Então, dar nome para sua emoção e entender como ela funciona, como que ela te afeta, e com isso, você trabalhar em relação a, beleza, estou buscando a comida, mas ela não deve ser a única forma de regular esse estresse, né? Porque cada emoção, a emoção ela é como se fosse um mensageiro. Toda emoção te traz alguma mensagem, alguma coisa que você tem que prestar atenção. Então, se você tá triste, às vezes o que você precisa é chorar, é colocar pra fora, é escrever sobre o que você tá sentindo. Se você tá com raiva, você também pode escrever sobre o que você tá sentindo. Você pode respirar fundo, né? Você pode sair de repente de onde você tá, ir pra outro lugar pra não responder na hora, né? E aí quando você tá estressada, acaba que tem muito a ver com a raiva também. Tem várias outras coisas que você pode fazer em relação a isso, que não seja buscar a comida. Então, aprender sobre as emoções, né? Ter essa educação socioemocional que a gente faz na terapia e aprender a regular de outras formas, né? Com certeza uma relação ali com a comida enorme, né? O estresse, e aí eu como muito, sim, pode ser, e aí já trago logo essa solução, que é você ir pra terapia pra você aprender a regular esse estresse, então, de outras formas, né? E eu acho que a TCC faz muito isso, Exatamente. né? Ela te abre ali um leque, ó, você pode regular dessa forma, pode fazer uma atividade física, pode ler um livro, Exato. pode conversar com alguém. Então, ela te Tem abre muita esse leque que coisa. às vezes você não tá enxergando, né? Eu sou bem fã da TCC. A gente também. Eu sou, assim, completamente, nossa, apaixonada. Meu Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas hoje foi um bate-papo muito legal aqui, né? Sobre nutrição, sobre comportamento alimentar, transtornos alimentares, crenças. E eu acho que dá pano pra manga aqui para várias horas de conversa, mas estamos... um podcast, 1 hora, tá ótimo. E aqui tem trouxemos lembrancinhas pra vocês. Muito Essa é pra obrigada. Ana. Ai, deixa eu pegar aqui. Obrigada. Essa é pra Bia. Estamos aqui com um caderninho Metaliza e uma batatinha da Riba Snack de batata doce. Que tá aqui super... Tem que ser saudável, mas a gente tá com brigadeiro aqui. Então é isso. Muito obrigada por terem vindo. Acho que foi um bate-papo muito legal, que vai ajudar muitas pessoas, né? Assim, acho que é muito interessante ouvir sobre isso, que às vezes é daqui que você pode ter eu acho que eu tô passando por um comer emocional. Eu acho que eu posso ir lá no nutricionista procurar pra me engajar em alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um espaço muito legal e a gente conversou muito, né? Sim. Eu amei. Muito obrigada pelo convite. Achei extremamente importante e quero voltar, hein? Obrigada pelo convite também, amei. Acho que é super válido a gente falar sobre isso, trazer informação. Porque tem muita gente que precisa de informação, que ainda não sabe da importância. E muito obrigada, adorei. E mentaliza aí.